Cerca de mais ou menos 95% da nossa história foi na Era do Gelo, contando do Australopithecus até o Homo sapiens. O próprio vídeo do ABC Terra explica isso. Mas o foco deste vídeo não é a humanidade na Era do Gelo, e sim o que foi a Era do Gelo. Após uma votação que me surpreendeu bastante, foi decidido que o tema do próximo vídeo longo seria sobre a Era do Gelo, que foi um dos piores períodos para a humanidade, que abrigou animais como o Velociraptor. Brincadeira! A Era do Gelo abrigou a megafauna. Sim, Flintstones mentiu para nós. Nunca coexistimos com dinossauros. Mas não é por isso que a megafauna era sem graça, longe disso. Pois nela havia o Ursus spelaeus, ou urso das cavernas para facilitar. Ele atingia de 2,5 a 3 metros de altura e tinha um crânio muito duro. Mas ele caçava humanos? Não há evidências significativas de que o urso das cavernas caçava humanos de forma sistemática. Estudos indicam que o urso das cavernas era predominantemente herbívoro, alimentando-se de plantas, sementes e tubérculos. Mas alguns estudos indicam que humanos, principalmente neandertais, competiram por espaço e até caçaram filhotes ou idosos doentes. Agora, se tem um animal que botava medo nos humanos, esse é o Arctoducimus, ou urso de cara curta. Com seus impressionantes 3 metros de altura quando levantado, uma patada era suficiente para matar 3 humanos. E ele nem parecia tão grande até se levantar, mas não é nem por isso que os humanos não caçavam outros animais, como o mamute. Mas como que ele caçavam algo tão grande? Fique até o final que você vai descobrir. Um mamute era capaz de alimentar os humanos por 1 semana ou muito mais, além de dar pele e osso para realizarem rituais ou armas. Mas tinha um porém: eles tinham que comer a carne o mais rápido possível, senão ela estragava. Então, com base nisso, podemos talvez chegar à conclusão de que o corpo modelo daquela época era acima do peso. Pois ou você comia, ou você iria ter umas ideias com o Pai Nosso lá no céu. Inclusive, aproveitando que estamos falando de humanos antigos, você sabia que os indígenas chegaram aqui no fim da Era do Gelo? É o que diz a teoria do Estreito de Bering. A teoria do Estreito de Bering propõe que os primeiros humanos chegaram à América vindos da Ásia há cerca de 15.000 a 50.000 anos, atravessando a pé uma ponte terrestre, Beríngia, formada entre a Sibéria e o Alasca devido ao baixo nível do mar durante a última glaciação. É a hipótese mais aceita para o povoamento do continente. Outra coisa que acho importante falarmos é que não é porque eu digo Era do Gelo que vai ter um mamute gordinho conversando com uma preguiça esquisita e acéfala. Na real, eles disputaram por território nas Américas e a preguiça, inclusive, viu os índios. Mas nem todo humano era um gigachad que caçava mamute grandão. Alguns eram carniceiros, como o Homo habilis, o primeiro animal do gênero Homo. Ele era a principal presa de animais como o Megantherion. A maneira da qual os humanos mudaram tanto, eu vou explicar melhor em um vídeo que fale somente sobre a história humana. Oti, mas o Homo habilis nem viveu na Era do Gelo. A Era do Gelo não é sobre o mundo coberto de gelo, mas sim sobre o gelo nos polos norte e sul. Então até hoje estamos numa Era do Gelo? Exatamente. Agora você pegou o ponto central da coisa toda. Mas por que a Era do Gelo ocorreu? Uma Era do Gelo acontece quando a órbita da Terra é alterada e as temperaturas mudam. Mas mesmo assim, lugares como a África eram quentes naquela época. Inclusive, estudos indicam que se o aquecimento global não piorar, uma Era do Gelo irá começar, na qual os polos irão se expandir mais. Agora, vamos falar da megafauna, que foram um dos animais mais legais que já existiram.
Primeiro, vamos falar um pouco sobre as famílias dos animais. Troca a porcaria da música! Ok, calma, que agressivo passivo é esse, tigrinho? Que tal essa? Tá melhor! Pode continuar! Como eu ia dizendo, primeiro, vamos falar um pouco sobre as famílias dos animais. Acho que poderíamos começar falando sobre a Elephantidae, na qual o elefante pertence e é o único sobrevivente dessa família. Dê uma boa olhada no Deinotherium, esse bicho aí da tela. Agora olha o Platybelodon também. Agora olha o Anancus também. Provavelmente tu achou todos estranhos, né não? Mas então quer dizer que os únicos membros normais da Elephantidae são o mamute e o elefante? Isso é muito mais complexo do que parece. Olhe bem para essa imagem e me diga o que acha que é isso. Provavelmente tu não disse pessoa, porque de fato eles são estranhos e causam desconforto. Isso se chama Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza, que é quando você olha para algo que já conhece, mas aquilo é diferente. Quase igual, mas você sente que tem algo errado. E isso causa desconforto. É exatamente por isso que tu acha os outros membros da Elephantidae estranhos. Se o Platybelodon estivesse no lugar do elefante hoje em dia, ele talvez não seria tão estranho para nós, pois estaríamos acostumados com ele nos zoológicos, na África, etc. Agora, tu lembra que eu disse que a preguiça gigante viu os índios? Lembro sim, mas elas eram caçadas pelos indígenas? Sim, eram caçadas pelos seres humanos na pré-história, incluindo indígenas. Evidências indicam que nossos ancestrais construíram estratégias para dominar esses grandes mamíferos que, apesar do tamanho, tornaram-se alvos devido à sua movimentação lenta. As preguiças gigantes ou preguiças terrícolas são um grupo de mamíferos pré-históricos que habitaram as Américas. Cientificamente, são classificados dentro da superordem Xenarthra e relacionados com as preguiças atuais, que são arborícolas. O grupo é constituído por 6 famílias e 88 gêneros, todos extintos. Outro animal que é muito interessante é o Pachycetus. O Pachycetus é o principal ancestral das baleias, mas geralmente estudamos o animal atual para saber mais sobre seu ancestral. E o que estudar baleias ajudam a entender esse animal um pouco maior que um cachorro. Fezes nenhuma. Para falar bem a verdade, ajudar até que ajuda, mas estudar o hipopótamo, por exemplo, ajuda bem mais, pois ele também é primo das baleias. Enfim, galera, essa foi a primeira parte. Se quiserem a segunda, eu posso trazer, mas com uma condição. E qual é? 2.000 inscritos.